Existe uma coisa chamada pirâmide social. Ela seria mais ou menos assim, ó. Estou fazendo imaginariamente, porque eu não tenho um quadro aqui, ó. Seria uma pirâmide mesmo. E no topo dessa pirâmide, historicamente, sempre esteve os burgueses. Os burgueses que de são chamados de capitalistas ou ricos, que deriva de burgos, que eram os burgueses antigos, que eram a monarquia, que eram aqueles que viviam ao redor do rei. Viviam em uma corte do rei. Ele, suas esposas, seus filhos, o príncipe, o filho do príncipe, o neto do príncipe, e por aí ia embora. Essa era a classe burguesa. Seria mais ou menos assim um princípio que há na Inglaterra, né? A rainha Elizabeth, o príncipe Charles, o príncipe fulano, assim a princesa tal, ela ganha um filho, aí aquele filho aparece na mídia, e o príncipe tal casa com fulano, e a rainha nunca morre. E o Charles vai envelhecendo e vai surgindo pessoas para suceder a rainha Elizabeth no trono. E houve uma princesa populista chamada Diane, Lady Diane, porque ela era populista. Ela gostava de pobre. Mas na maioria, inclusive há agora uma feminista, casou com um príncipe. Não lembro o nome dela agora. Então, é nesse nível. Os burgueses, por exemplo, eu sou bispo, fui pastor muitos anos, formado em teologia, estudante de direito. Mas eu já fui várias profissões, inclusive garçom. E eu já servi muitas festas para elite, casamento de 3.000 pessoas. Que começa às 7 da noite e termina 1 da manhã com banda tocando para a noiva. E o presente do pai para a noiva era um carro zero. Então esses são os burgos. O pessoal lá do topo. Quem manda no mundo? Só não mandam em Deus, né? Esse grupo, inclusive ontem eu preguei na igreja, eles elegeram um Deus para eles. O Deus deles é o dinheiro. Porque quando a Bíblia fala assim, o amor do dinheiro, não é o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, porque existe o amor de Deus que manda ajudar, amar, perdoar, manda andar uma milha.
2 milhas. E o amor do dinheiro, que é um Deus chamado Mamon, ele se espelha no capitalismo. Ele manda matar, ele manda roubar, ele faz o marido oprimir a mulher, faz a esposa oprimir o marido, faz o filho matar o próprio pai. Esse é o Deus dinheiro. Que cria uma coisa chamada feitiço. A pessoa fica enfeitiçada pelo dinheiro. E a partir daquele momento, ele passa a viver só por aquilo. Não existe mais nada na vida. Só existe dinheiro. Ele dorme sonhando, né? Pensando em dinheiro, sonha com dinheiro e acorda pensando em dinheiro. Então, gente, nessa pirâmide social que eu disse, em cima estavam os burgueses, no meio estava a classe média e embaixo estava a classe pobre. Só que a classe média antiga, não a classe média atual, ela tinha uma tendência de querer subir. A qualquer preço para a classe burguesa. E aí ela se distanciava mais do pobre. Ela se distanciava da base, que é o pobre, e se chegava até o topo. E nessa visão, seguiu político, seguiu líder religioso, seguiu apóstolo, seguiu todo mundo querendo chegar no topo da pirâmide. Porque aí os evangélicos, não, porque Abraão foi rico. Só que Abraão, ele era um produtor. Olha a riqueza dele. Não era moeda. A riqueza dele era o trabalho. Porque quando se fala de direito de propriedade, não está se falando da terra em si, não estava se falando da terra em si, estava se falando do que se produzia na terra. Direito à propriedade. Eu tenho direito ao que eu produzi aqui. Inclusive, na lei, o processo de regularização fundiária, ela diz, tem leis, né? Inclusive, a lei Chico Mendes, ela diz o seguinte: pode o agricultor viver em 30% da terra, construir 30% da área, fazer uma casa para ele, sua família, e plantar o resto. Aí ele não destrói o verde. E na regularização fundiária, quando vai-se no INCRA, ou vai-se nas instâncias superiores, tem que provar que você está plantando. Aí eu tenho um pé de manga lá, eu tenho um pé de cana, eu tenho um pé de amora. Então, você é dono da propriedade porque você tem coisas plantadas ali. Não é uma grilagem de terra.
Não sei se você sabe a questão de grilagem. Grilagem era o seguinte: o cara invadia uma grande área de terra, pegava uma falsa escritura num falso cartório, botava-se um grilo dentro da escritura e apertava. O grilo solta um líquido amarelo. E aí, aquela escritura ficava com jeito de uma escritura antiga. Essa escritura foi feita há 200 anos atrás. Então, essa terra aqui eu já tenho ela há 200 anos. Inclusive, eu já vi briga, gente. Uma vez eu comprei um terreno. Vocês veem como é ridículo essa situação. Eu comprei um terreno, eu era comerciante, e eu precisava fazer um restaurante. Então, nós reunimos 10 comerciantes pequenos, compramos um terreno de comprimento, ele dava aí 10 terrenos de 8 metros cada um. 8 por 30, por 20, eu não lembro. É um terreno que só dá para fazer uma lojinha, ou um restaurante, uma coisa assim pequena mesmo, que nós pagávamos aluguéis. E aí eu comprei do dono, peguei a escritura, peguei o documento, e ele disse: ó, eu tenho a escritura. Assim que você terminar de pagar, eu dei uma entrada de 3 mil e iria pagar não sei quantas de R$500. Seria mais daria 10 mil. Todos nós iríamos ao todo pagar na época, há 17 anos atrás, 30 mil reais para ele. Todo mundo deu a entrada de 3 mil. Os 10. Na verdade, todo mundo deu 30 mil para ele. E depois iríamos pagar os outros 70 mil, cada um com a sua parcela. Acho que era R$500 por mês. 7 mil parcelado. E aí eu comprei, cheio de ânimo, eu fui para lá. Eu era pastor, tinha uma igreja, em cima e um restaurante embaixo, em Porto Canoa. E o terreno ficava do lado. E no dia que eu estava ali cercando o terreno, chegou a polícia. E chegou um procurador da justiça. E o tenente chegou ali e disse para mim: ó, o senhor está construindo aí no terreno dos outros. Eu disse: como? Eu estou aqui com documento, eu comprei o terreno do seu fulano. Ele disse: pois é, mas o dono é esse aqui. Eu disse: ué, mas ele tem escritura. Aí o tenente disse: não, mas esse aqui tem a mais antiga. E aí cortaram a minha cerca e eu disse: tenente, eu estou com o documento, eu comprei, eu paguei. Não, mas o documento dele é mais antigo. Grilagem. E aí eu fui embora. Depois fui lá e pedi meu dinheiro de volta e ele me devolveu. E me dá 2 semanas que eu te pago de volta. Me deu um cheque e me pagou de volta, na época. Grilagem. Isso é grilagem. Bota um grilo dentro da escritura, que é nova, não tem nem 6 meses de existência, amassa mesmo os grilos ali, fica amarela, tira o grilo, fica amarela, aí ele diz: isso aqui é uma escritura de 200 anos. Ele é o dono. Esse é o grileiro. O cara que invade, falsifica um documento para vender. Não é aquele que quer plantar. Não é aquele que precisa de moradia.
Aí já é um outro processo chamado processo de regularização fundiária. E no nosso município tem uma lei que diz: fica o Poder Executivo autorizado legalizar a área pertencente a ele onde houver assentamento comprovado. Isso significa invasões. Se há assentamento comprovado, mora pessoas ali, se já está consolidado, o Poder Executivo precisa entregar uma escritura na mão. Mas ele não faz. Sabe por causa de que ele não faz? Porque eles usam de moeda política. Eles ficam 20 anos, uma vez eu disse para o prefeito daqui, o atual, ficam 20 anos prometendo, vamos legalizar, tá? Vamos legalizar, vamos te dar sua escritura. Aí passa uma eleição. Vamos lá, ó, vamos legalizar a casa de 500 pessoas. Vamos legalizar de 1.000. Vamos legalizar de 2.000 pessoas. E nada. E você fica 20 anos votando. E não tem escritura nenhuma. Isso é o que passa quem está lá embaixo. Estou fazendo essa volta para te explicar. Que aqui a gente quer aprender. Não quer estar aqui para... A gente está aqui, nós estamos aqui para aprender. Então a classe média, incomodada, porque no governo Lula apoiou as grandes empresas, os grandes ricos do planeta, principalmente a China. E com o dinheiro dos produtos industrializados que não se destrói, não se corrompe, os enlatados, as coisas que pode se durar muito tempo, ele produziu dinheiro para atingir a classe pobre. Então a classe pobre, ela pôde entrar na faculdade, porque ela não tinha renda. Então ela provava que se ela não tem renda, ela pode entrar na faculdade, ela pode fazer curso de direito, ela pode fazer curso disso, de professor. E aí os pobres começaram a criar uma nova classe média, mas só que era uma nova classe média que estava em processo. O negro teve direito de estudar, a empregada doméstica teve direito de estudar, mas quem era da classe média mesmo não pôde. Por quê? Porque ele tinha renda. Ele não pôde desfrutar de nada. Uma que ele não era rico, mas ele ganhava 7.000, 8.000, 10.000 por mês. Ele era classe média. Então ele não podia participar de nenhum programa social, porque era destinado aos pobres. Foi isso que Lula fez. E aí essa classe média não atual, porque agora é formada pelos pobres que cresceram no governo Lula, mas a antiga classe média que tinha ideia de grandeza, de querer ser rica, milionária. Eu conheço esse negócio de pirâmide financeira antigo, de mais de 30 anos, como diz os espanhóis, 30 anos. Ah, que você vai começar na Herbalife, não sei o quê, daqui a pouco você é diamante, daqui a pouco você é ouro, daqui a pouco você é não sei o quê. E todo ano volta esse negócio.
diamante, ouro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e no final tudo dá em nada. Então a classe média antiga, que queria ser burguesa, queria a qualquer preço chegar lá no topo, inclusive alguns, como eu disse, alguns religiosos. O próprio Edir Macedo, ele diz, olha, quando vocês se lascaram, eu ganhei muito dinheiro. Ele disse lá no vídeo dele. Quando o Collor prendeu o dinheiro de todo mundo, eu ganhei muito dinheiro, muito. Dinheiro, 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 eu quero dinheiro, ele falava. Porque o Deus dele é o dinheiro. Então, gente, essa classe média antiga, com uma ideia de riqueza, ela ficou revoltadinha com o Lula. Porque ela queria ser milionária e não era. Mas também ela não podia usar os projetos sociais garantidos para os pobres. Por exemplo, a Bolsa Família, só para pobre. Bolsa de estudo, só para pobre. Você não, você ganha 10 mil, você ganha 15 mil, você ganha 7 mil, vai ter que pagar. Vai estudar direito? Você vai ter que pagar. O pobre não. O pobre vai ter um plano estudantil. Ele vai ter um FIES, vai ter um ProUni, vai ter isso aqui. Você não, vai ter que pagar. Aí eles, revoltadinho, tentaram eleger quem? O Aécio Neves. Para tirar o Lula, o PT do poder. Por quê? Porque eles queriam a riqueza, mas eles não podiam ter nem do jeito nem do outro, porque o pobre já não tinha nada. E Lula valorizou o pobre. Mas não desprezou o rico, porque o rico era quem, na verdade, iria financiar toda essa turma cá de baixo, não a do meio. A do meio ia ter que continuar comprando com suas próprias custas. Não com projetos do governo. Aí tentaram. Por último, não tinha mais ninguém. Quem nós vamos colocar? Vamos colocar o Bolsonaro. Vamos colocá-lo no poder. Ficou aquele sentimento. Porque antes, a empregada doméstica, ela não podia estudar. E a filha da patroa podia. Só que a filha da empregada doméstica ou a empregada doméstica tiveram direito a estudar e passaram. E a filha da patroa não passa, porque não gosta de estudar. Nós vimos uma ascensão, uma nova classe média aparecendo, de pessoas que sofriam, que lutavam e começaram a vencer na vida. E os outros que viviam só em beira de piscina, viviam só andando de carrão para lá e para cá, começaram a cair. Ou não, ficaram orgulhosos
poxa, a minha empregada passou no curso de direito, passou no concurso, e a minha filha, que tem tudo do bom e do melhor, não passa. Ah, isso não vai ficar assim não. É a vingança. Aí veio quem? Bolsonaro. Outro detalhe, isso aí eu quero falar em outro vídeo. Questão dos direitos humanos. Desejo de vingança, gente, é uma coisa tremenda. É por isso que o cristão ele não pode ter esse sentimento. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada cartaz, com S, não é cartaz não, com S. Significa purificação. O ser humano, ele acha que para ele purificar a sede de vingança dele, ele tem que matar. Ele pega alguém, mata. Ele tem que ver sangue. E o que Deus fez? Deus fez isso. Deus mandou alguém indefeso. Porque quando se mata alguém, alguém vai querer vingar. Ou a própria justiça vai querer se vingar. Mas quando se mata uma ovelha, ou um animalzinho, quem é que vai se vingar? Ah, morreu um cachorrinho, morreu uma ovelhinha, toda ensanguentada, não tem ninguém por ela. Então Deus mandou o próprio filho dele em forma de ovelha. E aí eles foram lá, bateram, furaram, sangraram, mataram. Aí a humanidade ficou satisfeita com o desejo de vingança. Então, quando o ser humano entende isso, por exemplo, ele chega em determinado lugar, tem ali desejo de vingança, ele diz, não precisa se vingar mais. A vingança já foi feita. Não precisa matar mais ninguém, já morreu um. Não precisa derramar sangue, já foi derramado. De quem? De Jesus. Então, como o cristão, ele compreende isso, não precisa derramar mais sangue nenhum. Porque um cordeiro inocente já pagou o preço por nós. Mas o pessoal lá do Velho Testamento, que não aceitam a Cristo, eles ainda têm desejo de vingança, porque eles ainda não reconhecem Jesus como o Senhor e nem como o Cordeiro Pascual. É por isso que você, quando você vai, você dobra o seu joelho, você ora, geralmente você fala, Senhor, me cubra com teu sangue. Olha, Senhor, para mim, no nome do Cordeiro, no nome de Jesus. E aí Deus te responde. Por quê? Porque foi por causa daquele Cordeiro inocente. Ontem eu vi um filme na igreja que mostrava isso. Uma ovelhinha sacrificada. Eu lembrei da minha cachorrinha aqui, a Kate. Falei, puxa vida.
animalzinho. Que aqui é o cachorrinho, né? Eu tenho uma cachorrinha aqui. Ele ainda late, ele ainda reage, ele ainda ele avança em você. A ovelha não. A ovelha, quando você bota a faca, ela corre na direção da faca. Ela se sacrifica. Vocês pensam que Jesus ele não poderia ter feito isso? Ele fez. Ele poderia ter reagido, mas não reagiu. Aí vem um grupo pega esse Jesus santo que sofreu a cártase, a purificação, derramou todo o seu sangue para salvar a humanidade e coloca na mão dele, eu vi cenas aí, uma metralhadora. Transforma o Cordeiro de Deus no justiceiro. Por vingança. Eu vou me vingar do Lula. Eu vou me vingar da classe pobre. Da nova classe média que cresceu e nós não ficamos ricos. Eu fiz um vídeo, né, onde aparece, né, o Jesus com vários rifles na mão, colocar o rifle na mão de Cristo, sendo que ele veio para salvar, ele veio e derramou o sangue dele para nos purificar, ele não veio para matar. Pelo menos nessa dispensação. E outra coisa, quando ele fizer, ele vai julgar. A Bíblia fala que vai ter um grande julgamento. Um grande julgamento. Ninguém sabe, sabemos que vai iniciar depois do milênio, mas nós não sabemos quando vai terminar. Todos, grandes e pequenos, Hitler, o dono dos hotéis tal, o dono de toda a fortuna do mundo, todos vão ter que passar. O pequeno, o grande, todos estarão diante deles. E diz a Bíblia que vão ser abertos livros, o livro da vida, o livro das obras e o livro do memorial. São 3 livros. Está tudo escrito lá. Se você pediu perdão, se você se arrependeu, se você ofendeu a sua esposa, sua filha, e não se arrependeu, não pediu perdão. Se você pediu perdão a Deus, porque você ofendeu seu marido, ofendeu seu filho, brigou com seu irmão por causa de dinheiro, humilhou a sua empregada, humilhou o seu pai, a sua mãe. Se você fez tudo isso e você se diz que é um cristão, você não entendeu ainda. Você não entendeu a história do Cordeiro. Ontem eu vi aquela foto, aquele filme lá na igreja, gente.
contava a história de Adão e de Eva, quando eles foram expulsos do paraíso, e Jesus, ele chegou ali e matou um cordeirinho. Cordeirinho morto ali, o sangue derramado, para cobrir a nudez daquele casal. Você imagine, gente. Fique na paz.